Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15. Eu tenho pregado uma série de mensagens sobre a pessoa de Jesus. E hoje é a sexta mensagem dessa série. Eu não vou fazer como domingo passado, numerá-las, porque se eu falhar, se eu errar, né, alguém vai lembrar de alguma coisa. Então vai ficar faltando só uma mensagem e pregarei em tempo oportuno. Essa semana alguém me perguntou: pastor, como é que o senhor faz para pregar na igreja todo domingo? Primeiramente, eu oro, né? E depois estudo a palavra de Deus. Depois faço um programa de pregação. E Deus me orienta. E a orientação divina nos conduz a falar não aquilo que a gente entende que seja necessário na nossa visão, mas aquilo que Deus acha que é necessário. É assim que funciona. Por isso é que os sermões, eles sempre surgem, e às vezes acontece, como aconteceu nesses últimos domingos, sempre alguém dizer o seguinte: pastor, será que esse é para mim? Não sei, Deus é que sabe, né? Mas Jesus, para você que não acompanhou essa série, se você quiser depois você pode ter, ele chegou a este mundo e ele, de certa forma, impactou profundamente as pessoas que viveram durante o seu ministério terreno. Aquilo que parecia ser um impacto naquela história, naquele tempo, na verdade não ficou restrito àquele tempo, mas o impacto foi tão grande que a história do tempo se dividiu em duas partes, como todos sabem, antes e depois de Cristo. Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas pensavam sobre ele. Os discípulos deram vários pensamentos. Jesus então pergunta aos discípulos: quem é que vocês dizem que eu sou? E eles dizem que Jesus era o Filho do Deus vivo, Pedro sendo porta-voz dos discípulos. Jesus então começa a falar. No Evangelho de João, João é quem registra esse fato. Era muito próximo ele de Jesus. Quando Jesus começa a usar algumas figuras, alegorias conhecidas do povo de Israel, para dizer quem ele era. E aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler somente o verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, ou agricultor, ou viticultor. Eu sou a videira verdadeira. Talvez que para nós, essa expressão de Jesus não tenha a mesma ressonância que teve para aqueles que a ouviram pela primeira vez. Já tenho lhes dito que Jesus, quando usa essa expressão, eu sou, ele está usando exatamente a mesma expressão que fora usada lá no deserto de Midian, quando Moisés, aquele homem que foi preparado para ser o faraó do Egito, e ele foi criado nos primeiros anos de sua vida pela sua mãe, e a sua mãe o orientou sobre a palavra de Deus, sobre o projeto de Deus na história, sobre o projeto de Deus para a vida de Moisés. E a Bíblia diz que Deus usou Moisés de forma poderosa. Aquele homem que foi criado de maneira extraordinariamente, com todo o requinte que uma criação possa imaginar. Ele que foi criado no palácio do Egito. E para que você tenha uma ideia, o Egito naquele tempo era como se fosse hoje, talvez, os Estados Unidos, uma nação poderosa, mas naquele tempo a capacidade do Egito era muito maior.
porque o Egito sobressaía a todas as nações da sua circunstância histórica. E o texto nos diz que Moisés foi trazido para o palácio do faraó, através da filha do faraó, e a Bíblia diz que Moisés foi chamado o filho da filha do faraó. Então Moisés foi, na verdade, o neto do faraó. Agora imagine um faraó com um neto. Eu acho que o faraó não tinha neto, porque a Bíblia diz que Moisés foi chamado filho da filha de faraó, e o faraó preparou Moisés para ser o seu sucessor. Então provavelmente não tinha filhos, né? E Moisés era aquele neto querido. Irmãos, eu posso imaginar, já tenho dito algumas vezes que neto é filho com açúcar. E a gente vê como é que os netos mudam as pessoas. Estou percebendo isso. É claro que não é comigo. Mas, por exemplo, eu encontro a irmã Edilson, ela não me fala de outra coisa. Só fala da neta. É mentira, irmã Edilson? Não é mentira, né? E assim, encontro os irmãos assim, porque os netos, eles nos impactam de forma extraordinária. Então, aquele menino foi criado com toda a pompa, meus irmãos. Mas houve um momento quando ele precisou deixar o Egito. E deixando o Egito, diz a Bíblia, que ele ficou no deserto. No deserto, vivendo durante um bom tempo, 40 anos, diz a Bíblia. Ou seja, em 40 anos ele vive no palácio, e no palácio ele aprendeu a ser aquele que tornar-se-ia o faraó do Egito. Ele aprendeu a ser alguém. Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, diz Lucas quando escreve o livro de Atos. Mas a Bíblia diz que houve um momento quando Moisés passou por necessidade, quando ele esteve no deserto, e lá no deserto Deus então estende a sua mão, chama a atenção de Moisés, e Moisés é levado ao encontro com a sarça, e na sarça na verdade era Deus falando, e Deus diz a Moisés que ele precisava voltar para o Egito para ser o libertador da escravidão daquela nação que estava há mais de 4 séculos sob o domínio do Egito. E então Moisés pergunta a Deus: Senhor, quando eu chegar lá, o que é que o povo vai dizer sobre o teu nome? Qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer que o Senhor me mandou? E Deus diz para Moisés: Moisés, você vai dizer: eu sou, te enviou. Agora Jesus usa essa mesma expressão durante 7 vezes. É sobre isso que eu tenho pregado. Jesus diz: eu sou a videira. A videira era uma alegoria da nação israelita. A videira simbolizava a vida, a videira simbolizava a alegria, a videira simbolizava a transformação de ambientes, e havia na expectativa de todo judeu, desde pequenino, a ideia de que aquela nação que era a videira, seria a nação através da qual Deus visitaria a humanidade de forma extraordinária, de forma sobrenatural. E esta crença, ela se alicerçou especialmente quando levantou-se um rei que nasce na cidade de Belém, e o seu nome era Davi, e Davi estende as fronteiras de Israel de maneira como nunca o outro estendeu, e Davi faz com que o povo tema aquela nação. Então os judeus imaginavam que o Senhor Deus enviaria um Messias prometido, um rei político, alguém que pudesse restaurar a independência política da nação e fazê-la a maior nação da terra. Mas eles não entenderam. Jesus seria um rei, mas um rei espiritual. Ele seria a videira verdadeira. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira. Videira que simbolizava vida, videira que simbolizava alegria, videira que simbolizava transformação do ambiente. Essa videira é Jesus. Quando os judeus ouvem Jesus dizer: eu sou a videira, na mente judaica, é bom que você entenda isso, eles pensavam: eu sou. Ou seja, ele está dizendo que ele é aquilo que lá no monte, ou melhor, lá no deserto, Deus disse para Moisés, dizendo: eu sou.
E quando Deus dá lá no Monte Sinai os mandamentos a Moisés, que os judeus aprendiam, decoravam os 10 mandamentos, Deus do Monte Sinai diz a Moisés que ele deveria dizer à nação de Israel, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Ouve, ó Israel, disse o Senhor a Moisés: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. E aí por diante, Deus vai se manifestando como grande eu sou. Jesus diz: eu sou a videira. Jesus é a videira, em primeiro lugar, porque Ele vive e vive para sempre. É interessante que o homem sempre quis compreender a vida. Isso não mudou. Desde o homem nos tempos mais remotos até o homem do século 21. Se há uma verdade, é difícil compreender a vida. E há muitas questões, muitas indagações sobre a vida. Por exemplo, a filosofia, ela trabalha com essa questão de você saber as coisas. E o pai da filosofia, Sócrates, ele nos convida a entender a vida através do conhecimento próprio. A base da filosofia socrática é: conheça-te a ti mesmo. Mas ele e todos que o seguiram sabem que isso é muito difícil, conhecer-se, porque nós somos um complicado, um emaranhado de situações tão difíceis. Como o Jó afirmou quando concebeu a realidade da vida, ele disse que o homem que nasce de mulher, ele tem poucos dias e a sua história é cheia de complicação. A Bíblia diz, através do Salmo 139, o salmista afirma: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Os religiosos, todos que surgiram, alguns antes, outros após o Senhor Jesus, que tiveram tantos seguidores, que criaram tantas religiões, todos eles morreram, mas Jesus não. Ele vive para sempre, porque Ele é a videira verdadeira. Jesus é o único que venceu a própria morte. Paulo, falando àquela sociedade de Corinto, ele pergunta àqueles que estavam a ouvi-lo acerca da pessoa de Jesus, dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a videira porque Ele vive. Jesus é a videira porque Ele não somente vive, mas Ele concede vida. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas, vocês são os ramos. Ou seja, a vida só pode ser compreendida a partir da pessoa de Jesus. A chave para a compreensão da vida está em Jesus Cristo, que veio buscar o homem que está perdido, porque sem Jesus, todos os homens, sem exceção, estamos perdidos. Jesus afirma lá, quando ele se encontra com Zaqueu, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Meu prezado irmão, meu querido amigo, se nós formos tentar entender a vida somente nesse tempo, não há como compreendê-la, porque a vida não é lógica. Eu disse aos irmãos que ontem estava realizando o casamento do nosso sobrinho, e foi um casamento que me emocionou muito. Por quê? Porque eu fiz o casamento dos pais dele, eu vi quando ele nasceu, estava presente, e vi quando, de alguma forma, sem compreensão nenhuma,
a sua mãe ainda tão jovem, creio que com 33, 34 anos, foi acometida de um câncer e ela veio a falecer. E nós estivemos ali no seu sepultamento. Depois de um tempo trouxemos ele para morar conosco. Os irmãos que estão mais tempo na igreja devem lembrar. Aquele jovem ainda adolescente, um menino, morou conosco um tempo. Depois eles voltaram para o Rio, ele e o pai. E depois de um tempo, já bem para frente, já uns 4, 5 anos atrás, numa noite, através de um assalto, o pai dele foi assassinado. E depois de mais um tempo, ele que motociclista, o pessoal não gosta de chamar de motoqueiro, motociclista, teve um acidente na ponte Rio-Niterói, foi jogado para o alto, veio um carro dessas caminhonetes pesadas, passou por cima dele, ele quase morreu. Não dava para entender o que Deus estava fazendo com isso. Meus irmãos, se for olhar somente do ponto de vista da vida aqui, você não entende nada. Ontem minha esposa estava conversando com o seu outro irmão sobre isso. Mas nós temos que entender a vida da perspectiva de Deus, que nos concede vida, não somente para esse tempo, para essa realidade, mas para a eternidade. E é Jesus que veio trazer esta vida. Ele disse: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você não entende muita coisa da vida? Olhe para Jesus. Ele é a chave. Ele é a chave para explicar aquilo que não tem explicação. Ele é a chave porque Ele é videira. Ele é videira verdadeira porque Ele é Deus conosco. Meu amado, uma das coisas extraordinárias da Bíblia é saber que o nosso Deus se fez como um de nós. Quando Ele nasce, o texto sagrado diz que o nome de Jesus, esse nome que se afirma como verdade, diz assim: e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, o nosso Deus está conosco. Ele diz: eu sou a videira. Na verdade, Ele está aqui, porque Ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o seu nome, Ele estará presente. Ele não é um Deus distante. Não, Ele não é um Deus transcendente, um Deus que não pode ser alcançado, mas Ele é um Deus presente, um Deus imanente, um Deus que pode ser tocado, um Deus que quer habitar em nós. Um Deus que veio a esse mundo. Um Deus que não é aquela visão do Antigo Testamento, quando as pessoas diziam o seguinte: olha, onde está o teu Deus? Diz o Salmo 115. E os judeus diziam: o nosso Deus está no céu, faz tudo quanto lhe agrada. Mas o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que mudou de endereço na pessoa de Jesus e diz: eu sou a videira. Você quer entender a vida? Olhe para Jesus. Ele nunca abandona aqueles que dele se aproximam. Jesus disse que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é a videira que veio trazer vida. Que vida é essa? Jesus veio mexer com a natureza humana. Ele mudou de endereço. Ele veio tratar aquilo que é impossível ser tratado aos olhos humanos. Jesus, Ele entra e nos enche de alegria, e é o fruto do Espírito, ou seja, Ele mexe com o nosso caráter. Quando Jesus entra na vida da pessoa, Ele transforma a vida. Ninguém será a mesma pessoa depois de ser achada por Jesus, e para Ele abrir a sua mente e o seu coração, entender nele a chave da vida, a videira verdadeira. Pense na sua vida nessa noite. Enquanto o instrumento estiver tocando, você pensa na sua vida nessa noite. Pense em Jesus, que é a videira verdadeira. Você entende a vida?
Você consegue entender? Você tem muitas indagações, muitas dúvidas. Você não está sozinho. Você quer respostas? Muita gente quer. Você também não está sozinho. Mas só há uma resposta: Jesus é a videira. A videira verdadeira. Ele é a vida. Ele venceu a vida. Ele venceu a morte. Ele é a vida vencedora o tempo todo. Ele é aquele que entra na minha vida, na sua vida, transforma o ser humano completamente. Ao ponto que a Bíblia diz que se alguém estiver em Cristo, tornar-se uma nova criatura. Paulo diz que se alguém se coloca nas mãos de Cristo, experimenta a paz que excede toda espécie de compreensão. Esse é Jesus. Enquanto estivermos ouvindo essa mensagem musical, eu queria que você pensasse na sua vida. Se coloque nas mãos de Jesus nessa noite, se é que você ainda não se colocou. Se você é alguém que já ouviu esse evangelho, talvez alguém criado na igreja, mas foi se afastando, deu ouvidos ao que você não devia dar ouvido. Jesus nessa noite diz para você: eu sou a videira. Eu sou a resposta para as suas necessidades. Eu sou a solução para você. Eu quero convidar você essa noite, você que está aqui. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ele veio para nos abençoar, para nos perdoar os pecados e para nos dar vida eterna. Eu quero nessa noite orar por você, você que está aqui conosco, participou desse culto e de alguma forma Deus tem falado ao seu coração e você deseja mudar a sua vida. Você não pode mudar sozinho. Você deseja que Jesus entre na sua vida e faça essa mudança, porque só Ele pode fazer. Eu quero convidar você, eu queria orar com você nessa noite, por você nessa noite. Se você é alguém que quer entregar sua vida para Jesus, aí no seu banco, faça o sinal. Erga a sua mão bem alto, dizendo: Pastor Joel, nessa noite eu estou aqui. Deus tem falado ao meu coração desde o início desse culto, e hoje eu quero entregar minha vida para Jesus de coração. Ou então alguém que está afastado e diga assim: hoje eu quero retornar à presença do Senhor da graça. Há alguém nessa noite? Se houver, levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Ele é você aqui embaixo, lá em cima na galeria, na frente, lá atrás. Qual será a primeira pessoa esta noite a tomar essa decisão? Alguma pessoa que queira tomar essa decisão? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu sei que é um momento que as pessoas ficam constrangidas, medrosas, mas olha, se você quer Jesus, você precisa tomar uma atitude de coragem. Qual será a primeira pessoa nessa noite a tomar essa decisão? Erga sua mão bem alto para que eu possa ver. Alguém nessa noite? Se houver, queira se manifestar. Alguma pessoa nessa congregação? Alguém? Você deseja isso para você? Eu não vou insistir no apelo. A decisão é sua.